convido vocês que estão aí nos assistindo a perceberem os seus próprios corpos. O corpo, gente, é muito importante para o teatro. É por meio dele, por meio de nós mesmas que nós criamos. Vamos imaginar que o palco é uma grande tela, uma tela em branco, dessas que os pintores e as pintoras usam para fazer suas grandes obras. E esse palco-tela é pintado com o nosso corpo e com a nossa voz. Mas primeiro a gente tem que lembrar que um palco não é só um palco de teatro. A rua pode ser o nosso palco, um corredor, um banheiro. O teatro pode ser feito, a atividade teatral pode acontecer em inúmeros lugares. E além da gente estar com o nosso corpo em cena, é possível que a gente esteja manipulando objetos em cena. É possível que o nosso corpo seja manipulado por outros corpos. As possibilidades são inúmeras. Vamos experimentar um pouco desse estado de percepção corporal agora? Geralmente, exercícios de percepção corporal são realizados no início de aulas de teatro ou então no início dos ensaios, porque eles preparam a gente para todas as etapas que vêm a seguir. Então, aí mesmo onde vocês estão, se estão sentados, se estão deitados vendo esse vídeo, vamos pensar como os meus pés estão. Eles estão apoiados no chão? Estão em cima da cadeira? Estão tensos? Estão relaxados? Como eles estão? E por um instante a gente vai dar apenas atenção aos nossos pés. Enquanto isso, a gente inspira, coloca o ar para dentro pelo nariz e expira pela boca. Se possível, soltando um sonzinho de alívio que é bom para relaxar bastante. Então, percebendo cada pedacinho do corpo, começando pelos pés, a gente vai inspirar e expirar. E dos nossos pés, a gente vai começar a sentir as nossas pernas. Como estão as minhas pernas? Como eu posso colocá-las de um jeito bem relaxado e tranquilo? Como estão as minhas mãos, meus braços, minha coluna, meu pescoço, minha cabeça? E a gente vai apenas perceber, dedicar um tempo para perceber o nosso corpo, como ele está hoje, como ele está agora. E mais ainda, eu estou bem, eu estou triste, estou ansiosa, estou preocupada, estou tensa. A gente vai ficar um tempo só se observando, só inspirando e expirando, só relaxando e percebendo onde a gente está, o que está ao nosso redor. Só isso. O teatro é a arte do presente. E justamente por essa característica tão forte, que existe um conceito muito importante dentro do teatro, que é a presença cênica. É um conceito muito complexo. Muitas pessoas falam de presença cênica, estudam sobre presença cênica, mas resumidamente, a gente pode dizer que presença cênica é estar no aqui e no agora. O que é muito difícil, né? Porque a nossa cabeça sempre tenta estar lá na frente, pensando no que a gente tem que fazer ainda, ou então lá atrás, em alguma coisa que a gente tinha que ter feito e não fez, ou que deu errado, ou que deu certo. Então, é um estado de corpo e mente. O meu corpo está aqui agora, eu percebo como ele está agora, quais são as necessidades dele agora, e trago a minha mente também para esse momento. À medida que a gente vai relaxando o nosso corpo, a nossa mente, nos auto-observando, como eu já falei, a gente começa a perceber melhor as pessoas que estão ao redor, compartilhando de determinado ambiente com a gente. A gente consegue perceber com mais clareza o espaço ao redor, os movimentos que acontecem, os sons que vêm de fora, que vêm de dentro, às vezes dentro também do nosso próprio corpo. Quais são os cheiros, as texturas,
a temperatura. A gente vai começando a ficar mais sensível. E sensibilidade é outra qualidade fundamental dentro do teatro. Às vezes no dia a dia a gente tende a comportamentos mecânicos. A gente faz as coisas sem parar muito para perceber às vezes o que a gente está fazendo. Então quando a gente pratica jogos teatrais de percepção corporal, a gente volta lá atrás, a gente começa a perceber o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, o que eu sinto enquanto eu faço isso, por que eu faço isso. Então é como se a gente estivesse voltando lá atrás nas nossas ações. E a sensibilidade é uma das bases para outras duas qualidades importantíssimas no fazer teatral, que são a imaginação e a criatividade. Quando a gente percebe e desperta o nosso próprio corpo, é o primeiro passo para a construção de personagens, de figuras cênicas, para a criação de situações de cena, vivência de estados de emoção. A gente se torna disponível, versátil, aberto para o que a gente chama de estado de jogo, para o grande jogar e brincar, que é o estar em cena. Agora vamos ver com a Luísa alguns exemplos de jogos teatrais para vocês fazerem em casa. Para a nossa primeira aula, a gente trouxe os nossos jogos mais divertidos, aquele que a gente gosta muito de fazer na sala, gosta muito de fazer pelo Zoom, a gente tem feito até durante a pandemia. O primeiro jogo que a gente vai trazer é um jogo que a gente chama de paredão. Alguns professores também conhecem ele como cara de. Por quê? A gente vai todo mundo ficar em fila, se isso for possível, né? Se você estiver fazendo com as pessoas que moram com você, ou se estiver fazendo numa aula presencial. Mas se for online, todo mundo fica em pé, de costas para a câmera, certo? E aí a pessoa que está guiando o jogo naquele momento vai falar cara de elefante. O elefante mais interessante vai ser o próximo que vai puxar. Cara de sorvete. Gente, vocês podem inventar o que vocês quiserem para pedir na hora do cara de. Facilitar um pouco, vocês podem definir que cada um vai pedir 3 coisas diferentes, 3 viradas com pessoas diferentes aí, e lembrando que tem que usar o corpo inteiro. O segundo jogo que a gente trouxe hoje é um jogo que a gente chama de 21. 21 é o seguinte: a turma vai contar até 21, as pessoas com quem você estiver jogando, né, no presencial, as pessoas que moram com você, as pessoas no online. A gente vai contando 1, 2, 3 até o 21. Quem contar o número 21 vai inventar uma regra. Uma regra do tipo: o número 3 tem que ser falado em espanhol. Ou, no número 4 todo mundo dá um pulo. Ou, quem for falar o número 10 precisa dar uma voltinha. Você pode inventar a regra que você quiser. Pode ser uma regra para o grupo todo, né? Todo mundo tem que pular junto no número 20. Pode ser uma regra só para a pessoa que for falar aquele número. Ah, isso, o número 3 tem que ser falado em espanhol, ou o número 17 tem que dar uma rebolada, o que vocês quiserem. E podem ser umas regras meio loucas, tipo, todos os números ímpares têm que ser falados em italiano. Não importa que ninguém sabe italiano aí perto de você, tem que falar em italiano, inventa um italiano. Então, esse é o barato do jogo, que você vai inventando as regras e elas vão se acumulando. Então, você começa a primeira rodada, todo mundo conta normal. 1, 2, 3, 4, até o 21. Na segunda rodada já vai ter alguma regra. Na terceira rodada, mais uma. E
cada vez que alguém errar, volta-se para o começo. Então vai ficando cada vez mais difícil chegar no 21. Lembrando que a pessoa que chega no número 21, a pessoa que fala o 21 é quem vai inventar a regra. Sempre começa na pessoa seguinte que errou, né? Então assim, se o número 5 errou, a pessoa que falaria o 6 recomeça falando o 1, tá? Para variar também a pessoa que vai chegar no 21. Certo? Um outro jogo bacana pra gente pensar percepção corporal é o jogo de espelho. Como é que ele funciona? Você vai jogar em duplas e uma pessoa vai ser espelho da outra, né? Você vai estar sempre imitando a pessoa que está na sua frente. Vocês vão decidir quem é o espelho e quem é o imitador, né, digamos assim, quem vai fazer e quem vai espelhar. A gente começa sempre pequenininho, né? Então com alguns movimentos do rosto. Então vai abrir e fechar o olho, vai torcer o nariz, cabeça para um lado, cabeça para o outro. Vão inventando os movimentos que vocês querem fazer para esse espelho ir imitando vocês. E com o tempo, quando vocês forem ganhando uma conexão cada vez maior, vocês vão aumentando esses movimentos, passando do rosto para o corpo todo. Vocês podem até andar pelo espaço onde vocês estiverem, se vocês estiverem fazendo no mesmo espaço, né? Se movimentar espelhando, sempre espelhando. Um segundo momento desse jogo é quando vocês estão apresentando, né, para alguém, para uma plateia, e a plateia não sabe quem é o espelho de quem. Então, o objetivo da plateia é descobrir quem está fazendo e quem está imitando. Quanto mais vocês fizerem juntinhos o movimento, mais difícil vai ser para a plateia entender quem é que está puxando e quem é que está fazendo. Esse é o grande barato do jogo de espelho. Isso, claro, se vocês estiverem fazendo presencialmente. Dá para fazer também por videochamada? Claro que dá. Dá para todo mundo fazer ao mesmo tempo, é só dividir em duplas, né? E entendendo como é que a gente vai fazendo isso através da tela. Tem uma última etapa desse jogo de espelho, que é quando não tem mais quem guia e quem é guiado. Quando você já criou uma conexão tão grande com aquela pessoa que vocês vão quase adivinhando os movimentos uma da outra, né? E aí, quanto mais vocês conseguem fazer juntos, mais interessante fica para quem está observando vocês. O jogo da mão guia é um jogo parecido com o jogo de espelho, mas com algumas diferenças. Ele é bem interessante para a gente pensar essa percepção corporal e também já começar a perceber um pouco do espaço onde a gente vai estar jogando. Se você estiver fazendo ele presencialmente, a gente normalmente faz colocando a mão na frente do rosto da outra pessoa, assim, a uma certa distância, né, para não bater na cara de ninguém. Coloca a mão e a pessoa que está guiando vai movimentando a mão, e eu tenho sempre que, né, eu estou sendo guiada, tenho sempre que manter a distância. Então, se ela se afasta, eu tenho que me afastar, se ela se aproxima, eu tenho que ir para trás, né, para cima, para baixo, e aos poucos essa mão vai se movimentando pelo espaço e a pessoa que está sendo guiada tem que ir atrás dela. A gente pode pensar numa adaptação dele, que é escolher um objeto, pode ser um pedaço de pano ou, enfim, algum objeto que seja mais fácil de movimentar, né? Que você possa ir fazendo os movimentos e as pessoas vão ter que ir imitando. É um jogo bastante interessante para a gente ir entendendo os movimentos possíveis do nosso corpo e do corpo do outro, porque você também não pode guiar, né, ignorando o que o outro consegue ou está disposto a fazer com o corpo dele.
E você vai entendendo também quais são os limites e as dificuldades e as facilidades do seu corpo. Você vai entendendo, né, como é que o seu corpo se movimenta a partir do movimento que o outro está propondo. Então é um jogo super interessante, ele é super bacana de fazer, dá pra fazer com as pessoas que moram com você, dá pra fazer online e depois, quando a gente voltar presencialmente, a gente pode experimentar ele presencialmente também. Agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre esse tema do teatro e a gente já apresentou alguns jogos pra vocês, a gente tem um desafio. Grava um vídeo fazendo um desses jogos que a gente falou aqui, pode gravar mais de um também se quiser. Mandem pra gente que os mais legais a gente vai postar nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses jogos, vocês podem escrever pra gente. Deixa aqui nos comentários, manda por e-mail, manda por inbox nas nossas redes sociais. Vocês podem conversar com a gente e a gente vai trocando e vai tendo novas ideias de novos jogos, tá bom? Se vocês conhecerem algum jogo interessante sobre esse tema, manda pra gente também. O projeto Teatro Nômade é um núcleo artístico educativo criado em 2016. Nós oferecemos gratuitamente aulas de teatro, espetáculos teatrais e contações de histórias para crianças e jovens e estudantes de escolas públicas. Se você gostou desse vídeo e quer saber como apoiar o projeto Teatro Nômade, você pode começar seguindo a gente nas nossas redes sociais. É só procurar a gente no YouTube, no Instagram ou no Facebook como Projeto Teatro Nômade. Se você quer fazer alguma doação de material ou apoiar a gente de alguma outra forma, manda um e-mail pra gente, projetoteatronômade@gmail.com. Não deixe de deixar o seu like nesse vídeo e ativar o sininho do canal para mais notificações.